Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Ricardo, aqueles sensores que ajudam a gente um monte de coisa no veículo, ajudam inclusive a evitar colisão, não é mesmo? É verdade, Fernanda. Hoje, os carros brasileiros já têm uma outra realidade, né? Eles estão vindo com muita tecnologia, eles estão vindo com muita parte elétrica embarcada, os carros são autônomos, o carro te avisa, Fernanda, quando você está com sono, e ele freia por você até mesmo quando você estiver distraído. Então, Isso hoje é um nós vamos falar milagre da tecnologia, não é? sobre isso. E a pergunta sempre é, mas como é que esse carro freia se eu não coloco o pé no freio? Esse carro, geralmente, ele tem um assistente ativo de frenagem. E o que acontece? Em uma velocidade, Fernando, de até 50 quilômetros por hora, ele freia por você. Caso você não coloque o pé no freio, né? E aí, muitas vezes, as batidas aqui no centro, Fernanda, ela acontece até 50 quilômetros por hora. As grandes colisões, o maior número de colisão, acontece até essa velocidade. E aí o que acontece? Muitas vezes você está distraído, você está mexendo no celular, você está mexendo no rádio, no multimídia, aquela coisa da atenção no filho que está na cadeirinha lá atrás, e aí você fica um pouquinho distraído, o carro da frente, Fernanda, freou, um sinal, alguém passou na frente, aí ele vai frear por você. E aí como é que acontece? Como é que tudo isso ele acontece? É porque ele faz um cálculo rápido da tua velocidade, da velocidade do teu carro, com a velocidade do carro que está na frente. Ele vê que você não freou, olha bem, olha que interessante. Ele vê que você não colocou o pé no freio, ele fala, opa, eu vou frear por essa pessoa, eu vou frear pelo condutor. E aí o sensor aciona automaticamente o sistema ativo de frenagem, onde ele vai frear por você. Aí você vai ver que o teu carro parou, você vai voltar a sua percepção para o volante, né? Então, ele vai te ajudar para que você não tenha aquelas colisões pequenas ali, aquela batidinha de traseira na traseira de alguém, alguma coisa assim. Mas não para. Deve dar um susto, não, Ricardo? Quando ele aciona o freio assim, de repente, dá um susto, não? Dá, porque você sente que alguma coisa aconteceu, ele dá aquela beliscada no freio e aí você retoma a sua atenção. Às vezes a gente está dirigindo, por um acaso lá, já aconteceu com muita gente, você olhou para o celular, se distraiu. Quando você vê, você está em cima do carro. Pisou o pé no freio. Aí, eu acho que os ouvintes também vão reconhecer isso. Aí, uau, passei por essa. Graças a Deus, me livrei. Não vou mais mexer no celular. Aí, daí a pouco, você está mexendo no celular de novo. E isso acontece muito. Eu que tenho oficina, vejo que muitas pessoas acabam se distraindo com essas pequenas batidas aí. Em rotatórias, Fernando, isso acontece muito. Aquelas pessoas estão vindo na rotatória, alguém vai entrar na frente ali e ela se distraiu, o outro está pensando que não percebeu, vai lá e faz aquela pequena colisão nessas batidas também. Mas tem coisas muito interessantes, Fernanda. Você veja, tem carro que tem um pré-safe, por exemplo. Em caso de colisão, Fernanda, ela percebe, imaginemos, você está parado no sinal e aí vem uma pessoa se aproximando lá atrás. O pré-safe aciona. O que acontece com isso, Ricardo? Olha que interessante. Ele vai desativar o motor, ele vai ligar o alerta, ele move a posição do banco para proteção cervical, para você não danificar sua cervical, ele regula o cinto de segurança, dando mais pressão, fecha os vidros do carro e ainda o teto solar. Isso tudo para uma colisão que ele vai perceber que essa pessoa que está vindo atrás, ou até mesmo uma colisão mais séria, uma velocidade maior, que você esteja numa estrada, o teu carro vai acionar e vai fazer todo esse sistema por você, para na hora do impacto você não ter um prejuízo maior, um dano maior na tua coluna, ele vai te firmar mais no banco. E outra coisa, tá? Os carros com mais tecnologia, ele tem o Pré-Safe Plus, onde ele tem um ruído rosa. Hoje ninguém está sabendo um pouco sobre isso, mas daqui a pouco todo mundo vai falar um pouco mais. O ruído rosa, Fernanda, é um ruído que protege os tímpanos. Porque esses carros de alta tecnologia têm 7, 8, 6, 8, 9 airbags. Então, ele pode explodir, ele vai explodir, faz barulho,
e aí o ruído rosa que esse carro emite, ele vai proteger os seus tímpanos. Olha quanta coisa de tecnologia interessante que esse carro estão vindo, Fernando. Daqui a pouco não vai precisar nem de motorista, Ricardo. Bom, Não muito é? bem, falou tudo. Boa, esses carros também, já que você deixou essa deixa aqui para mim, ele tem condução autônoma, né? Você pode retirar a mão do volante, isso já é uma realidade, ele te avisa os pontos cegos e ele vai se guiando pela faixa, né? Então, até uma determinada velocidade, não só no centro de Vitória, você pode estar fazendo isso, como também você pode estar utilizando nas estradas. Ele tem um piloto adaptativo. Além disso, ele tem uma coisa chamada Distronic, que é uma tecnologia que regula a velocidade que o carro está na frente. Então, você está fazendo aquela viagem, quer ficar naquela distância, você regula aquela velocidade que você quer do carro da frente, você bota aquilo ali, ele vai acompanhar aquele carro da frente. Então, se o carro da frente acelerar um pouco mais dentro do limite de segurança, ele vai acompanhar. Se ele diminuir, o teu carro também vai diminuir. Então, ele tem tudo isso que te ajuda no dia a dia, numa viagem. Aí, se você tiver tendo no seu carro um piloto automático, Fernando, você vai poder ligar o piloto automático, tirar os pés ali e ficar só olhando o teu carro andar por você, tranquilo, batendo papo, mas não pode desviar o assunto, ou melhor, a visão da estrada, porque você pode precisar a qualquer momento colocar o pé no freio, pegar no volante. Logo que você dá um toquinho no freio, o carro volta todo, a dirigibilidade volta toda para as tuas mãos. Então, você domina o carro de volta também. E, além disso, para fechar, ele tem um sistema que esse é fantástico, Fernando. Eu acho que os nossos ouvintes também vão gostar muito. É o assistente de fadiga do condutor, né? Então, por exemplo, caso você faça uma curva, vou falar assim meio no popular aí para os nossos ouvintes, comendo aquela faixa, uma curva, que você come aquela faixa, né? Como o piloto fala, comeu a faixa e tal. Ou então você acelera um pouco mais, daqui a pouco você desacelera e logo tira o pé do acelerador, ele vai entender que você está cansado. Sabe o que vai acender no painel, Fernando? Uma xícara de café. Olha que interessante. Acende uma xícara de café te avisando que está na hora de você tomar um cafezinho, esticar as pernas e levantar um pouco. Então, toda essa tecnologia está vindo para facilitar a vida do condutor, para deixar você assim um pouco mais, não com tanta atenção. Vai ter que dirigir com atenção, mas ele vem também para te ajudar, para você não ter colisões pequenas e até mesmo uma colisão maior. Né? Okay. Olha que interessante, muita coisa Tem uma bacana. pergunta aqui do Luiz, para finalizar. Caso tenha uma falha hidráulica no sistema de freio, o sistema eletrônico funciona mesmo assim? Ele passa a ser mecânico. Então, por exemplo, o teu carro tem, Luiz, toda aquela parte de óleo, parte hidráulica, o servo-freio, que te dá toda aquela condição de ter um freio macio, né? E aí, por sua vez, tem os sensores do ABS. Se tiver um rompimento de uma mangueira, alguma coisa assim, ele vai acusar naturalmente que você vai perder pressão, mas você vai utilizar o freio mecânico, ele vai se tornar aquele Fusquinha, aquela Kombi, que você vai utilizar o freio mecânico. É claro que você também vai usar o freio motor, você vai tirando o pé, mas meu carro é hidramático, você tira o pé, ele vai diminuindo, mas se for câmbio manual, você vai reduzindo de quinta para quarta e terceira, segunda, reduzindo, utilizando o freio motor para segurar o carro também. Tá certo. Obrigada, Ricardo. Até segunda que vem. Maravilha. Um abraço a todos. Forte abraço.